Muito bem, pessoal. Vejamos hoje o caso do Nambu Relógio, que é esse bichinho aqui. Eu escuto isso aí lá em casa, no sítio onde eu moro. Ele canta de manhã e no fim da tarde. Veja como ele vai acelerando. Cada piada é menor tempo do que a anterior. Muito bom, pessoal. Aqui é o nosso querido Nambu Relógio. Esse é do YouTube. O que eu gravei lá em casa, eu obtive esse formato de som, veja. Tem alguns ruídos no meio. Muito bem. Veja então, pessoal, esse é um software gratuito chamado Audacity. Você pode baixar e ele mostra em cada pico aqui um canto do nosso querido Nambu Relógio, Inhambu Relógio. Só da biologia que entende mais desses nomes, certo? O que eu fiz? Em cada ponto desse aqui, se eu aproximo, ele vai me dar o tempo certinho de quando foi o canto, percebe? Então, nesse pico aqui, eu marco exatamente o tempo. E, sucessivamente, marquei o tempo de cada uma desse canto dele. Então, veja aqui, ó. Como tem o... Quando eu marco aqui, ele dá exatamente, olha aqui, ó. Ele dá exatamente... até o milésimo de segundo em que ocorreu essa vocalização, certo? Jogando esses valores de o número do canto, veja, esse Inhambu deu 30 vocalizações, e o tempo medido em cada uma delas, veja, até a 30ª vocalização, sendo que a primeira ocorreu no tempo 0, a segunda ocorreu no tempo 3,297, assim sucessivamente, até a última vocalização foi no tempo 21,373 segundos. Me interessa saber, pessoal, além desse tempo absoluto de vocalização, o intervalo de tempo entre cada uma delas. Ou seja, é exatamente o tempo da segunda menos o tempo da primeira, e assim sucessivamente. O tempo da terceira menos o da segunda. Então, veja, é uma coluna que eu posso montar x i menos x i mais 1. Certo? Seria o quê? Como toda fórmula no cálculo começa sempre com igual, marco a segunda vocalização menos a primeira. Tem aqui intervalo de tempo. 3,297 menos 0, 3,290. Tudo bem. Se eu arrastar aqui essa cosetinha, ele vai repetir essa fórmula até lá embaixo para mim. E eu vou ter um tempo de cada intervalo de vocalização. Se eu fizer um gráfico com esses intervalos, pessoal, veja, um pouquinho de gráfico de dispersão, como a gente já está acostumado, vai me dar esses pontos, veja. Vamos ver que modelo de linha de tendência se ajusta a esses pontos. Claro, não é uma linear, está me parecendo que é uma geométrica, que seria uma potência, ou uma exponencial. Vamos testar uma geométrica, que seria uma potência. Muito bem. Deu essa equação com esse R² aqui, 0,859.
acho que ainda pode melhorar. Então vamos tentar aquela exponencial. Período de tendência, eu vou em exponencial, mostrando a equação e o R quadrado. Pá, ajustou uma com 0,95 de R quadrado. E veja como se ajustou bem aos dados. Então, eu vou preferir a linha exponencial. Vamos escrever então aqui, pessoal, essa equação exponencial no formato de uma fórmula comum do cálculo. Como sempre por igual, digita aqui a fórmula 3,2361, vou digitar com 4 casas, ok? Vezes a exponencial, então é o exp mesmo, de menos 0,1484, uma exponencial decrescente, por isso negativa, vezes o x. O x é exatamente o número do canto. E fecho essa equação. Assim como eu obtive, então, um gráfico de intervalo de tempo por vocalização, eu posso fazer um gráfico de vocalização por tempo, selecionando essas duas colunas e inserindo aqui um gráfico de dispersão, como eu já estou acostumado a fazer, ok? E veja o modelo que me retorna. Selecionando aqui os pontos, clicando com a direita, eu posso inserir ali de tendência. Veja como me parece aqui um logarítmico, outra equação, e o R quadrado como eu já venho fazendo, certo, pessoal? Veja aí. Mais ainda se aproximou de um modelo logarítmico. Localização pelo tempo. Olha aí. Então, com R quadrado 0,97265. Ok? Para escrever essa equação logarítmica, seria igual 6,7959 vezes ln de quem? De x, que é justamente o canto, fecha o parênteses, menos 0,1836. Ok, pessoal? Então está aqui minha equação e aqui em cima aparece a equação que eu escrevi. Sempre começa com igual, vírgula nos decimais, vezes o asterístico, ln é o logaritmo neperiano, e é assim que a gente monta esses gráficos e equações no cálculo. Ok, pessoal? Bom trabalho! Pra quem vê a luz, mas não ilumina suas mini certezas.